Hoje eu, Gabriele Quintanilha, vou realizar essa apresentação que foi designada por meio da docente Franciele Carolina de Assis Valadão, através da disciplina de Experimentação Agropecuária do quinto semestre de Bacharelado em Agronomia do IFMT Campus Campo Novo do Parecis, para o dia 8 de março de 2023. Nessa parte introdutória, então, é necessário nós termos o conceito do que é um método científico. E ele se trata de uma formulação de hipóteses até a sua conclusão. Então, a sua metodologia, ela parte de uma pergunta. E, a partir de então, vá para o planejamento experimental, que acaba unindo o conceito com a prática, obtendo dados. Através desses dados, o indivíduo vai organizar, resumir e analisar até poder chegar numa conclusão, lembrando sempre de seguir os 3 princípios básicos, que é a repetição, a casualidade, que acaba eliminando que um tratamento seja mais favorecido do que outro, e o controle local, que vai dar a uniformidade. A partir da formulação das hipóteses, você pode ter uma hipótese nula, que indica a ausência do efeito, ou uma hipótese alternativa que acaba indicando algum tipo de efeito, que é quando há uma variância entre os tratamentos. Essa hipótese alternativa, ela pode ser unilateral à direita, que é quando os tratamentos, o tratamento que você está testando, ele é maior do que aqueles que são sem o tratamento, ou então unilateral à esquerda, que é quando aquele que não tem nenhum tratamento mostra resultados maiores do que aquele que tem o tratamento que você está testando. A escolha dos fatores e seus níveis. Os fatores, ele é aquele objeto de interesse da sua pesquisa, cujo efeito ele vai ser testado na prática. E os níveis, ele é basicamente a manifestação desse fator. Esse fator, ele pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo. Ele é qualitativo quando os seus níveis eles estão agrupados em classes que a gente não consegue ordenar em uma sequência lógica, como, por exemplo, torta de filtro, casca de algodão, esse tipo de coisa. Enquanto quantitativo, ele é representado por números e geralmente é acompanhado por uma unidade de medida. Por exemplo, tantos litros por hectare, tantos quilos por hectare, tantas ml por amostra, esse tipo de coisa. A escolha da unidade experimental. A escolha da unidade experimental é aquela unidade que vai receber o tratamento. Então, por exemplo, se eu estou avaliando dentro de copinhos, se eu estou avaliando em vasos, ou no caso de placas de Petri, ou mesmo na área experimental. Então, a escolha da unidade é isso. Enquanto a escolha do delineamento experimental, ela é a forma como você vai alocar esses tratamentos dentro da área. Então, ele pode ser tanto DIC, DBC ou DQL. O DIC, ele é inteiramente casualizado, então ele é quando o material ele é homogêneo, quando você tem certeza que o ambiente que você está trabalhando é homogêneo. Geralmente é em laboratórios ou ambientes que podem ser controlados. O DBC, ele é delineamento por blocos casualizados. Então, ele é quando o material ele tem alguma fonte de heterogeneidade. Geralmente, quando se está na dúvida se o ambiente é ou não homogêneo, se usa ele. Enquanto o DQL, que é o delineamento de quadrado latino, ele é quando o material tem fontes de heterogeneidade, quando você tem certeza que aquele ambiente que você está trabalhando não é homogêneo. A escolha das suas variáveis. As variáveis, elas podem ser dependentes ou independentes. Quando elas são dependentes, elas podem ser qualitativas ou quantitativas, sendo que quando são quantitativas, elas podem ser nominal ou ordinal. Nominal é quando a gente não consegue ordenar ela por uma classe lógica, como dito anteriormente, quando se tratava dos fatores. Por exemplo, cor do fruto. E a ordinal ela já pode ser ordenada, seguida por um número, como, por exemplo, a altura de uma planta, e esse tipo de coisa. A qualitativa, por outro lado, ela pode ser discreta ou contínua. Quando ela é discreta, ela pode ser representada por um número inteiro, geralmente coletado em contagem, enquanto a contínua ela permite valores fracionados, como a produtividade. A escolha do método de análise.
A escolha do método de análise estatística, ela vai depender de tudo aquilo que você classificou anteriormente. Então, por exemplo, se ela é uma qualitativa, você pode aplicar nela os testes de média, enquanto se ela for quantitativa, você vai poder aplicar análise de regressão. E, por fim, você acaba formando um ciclo da experimentação. Então, você formula a hipótese, parte para a experimentação, faz o teste daquilo que foi formulado, tem o seu desenvolvimento da teoria, e quando você completa isso, você volta para a formulação de hipóteses. Então, acaba gerando um ciclo da experimentação.